Paz, Senhor, meu querido, tudo bem com você? Como é que você tá? Como é que estão as coisas, sua família, as finanças? Tá dando tudo certo? Eu espero que sim, porque à medida que você medita na palavra, pratica essa palavra, as coisas na sua vida tendem a dar certo e dar muito certo. Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Leandro Machado, é um privilégio estar aqui com você lendo a Bíblia, no nosso projeto Bíblia em um Ano, né? Nós lemos um pouquinho todos os dias aqui, de Gênesis a Apocalipse, para edificar a sua vida. Se você é novo no canal, não se inscreve aqui, ó, não se esquece, e se inscreve, ativa o sininho para você ser avisado, deixa o like, comenta aqui, pastor, cheguei com tudo. Já pega a sua Bíblia aí, nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo de número 6, se você vai ouvir e assistir, aumenta o som, presta atenção, porque muita coisa boa vai ser ensinado para você. Então bora lá, 1 Coríntios capítulo de número 6, ele vai dizer assim, ó: quando algum de vocês tem um desentendimento, né? 6:1. Quando algum de vocês tem um desentendimento contra o irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir aos injustos que decidam a questão em vez de levá-lo ao povo santo? Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de discernir entre vocês nem mesmo pequenas coisas? Não sabem que julgaremos um dia os anjos? O que dizer então dos desentendimentos corriqueiros dessa vida? Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja, a juízes, e não fazem parte dela? Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente, porventura, para resolver essas questões? Em vez disso, o irmão processa o outro diante dos descrentes. O simples fato de terem ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões avarentos, bêbados, insultam pessoas ou exploram os outros, não vão herdar o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus. Lembra que ele não está falando que toda ação, não é falando do nosso judiciário, é pecado, mas ele está falando assim, existem coisas que você pode perdoar, existem coisas que você pode resolver, né, dentro do consenso mesmo da igreja, através do perdão. Nós sabemos que hoje, né, se você é um trabalhador, um empregado, né, e o cara ficou te devendo 6 meses de salário, e você move uma ação na justiça contra ele, isso não tem problema algum, uma ação trabalhista. Não é porque você está indo atrás de fato daquilo que é seu. A Bíblia fala, se você puder perdoar, beleza, perdoa. Se você não puder perdoar, aí você vai fazer de uma forma correta. Nesse caso aqui, eles ao invés de acertarem pequenas coisas e desentendimentos entre as pessoas, eles saíam para fora e ficavam, o fulaninho de tal lá, um exemplo, né? O Beltrano falou isso de mim, o Beltrano faz isso, não sei o quê. Não, a Bíblia fala que a gente precisa um encarar o outro, né? Se precisa da ajuda dos líderes para a gente se acertar, tá bom? Então agora ele vai falar sobre pecados sexuais, verso 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo em nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. De verdade, mais um dia, não é é verdade, mas um dia Deus acabará com tudo isso. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento com o Senhor tem conosco. Oxe, o relacionamento tem que hoje eu estou. O relacionamento que Deus tem conosco inclui, não é o nosso corpo. Portanto, Deus os ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que o seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem deve tornar-se o seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que se o homem se une a uma prostituta, se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união no Espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o corpo de vocês. Então, mais uma vez aqui Paulo falando, se abstenha, né, desse tipo de pecado, essas coisas que não vão agregar a sua vida, muito pelo contrário, são características daqueles que não vão para o céu. Bora lá então aqui, a gente vai para Amós, capítulo de número 3 agora. Bora lá, Amós, depois a gente fecha com 1 Reis 19. Amós 3:1 diz assim, o povo de Israel, ouça essa mensagem que o Senhor pronunciou contra você, contra toda a família que ele trouxe do Egito.
De todas as famílias da terra, só escolhi vocês, por isso devo castigá-los por todos os seus pecados. Acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Acaso o leão ruge na floresta sem antes encontrar sua presa? O leão forte rosna em sua toca se não tiver caçado? A ave é pega na armadilha se não houver isca? A armadilha se fecha se nada for apanhado? Quando a trombeta soa o alarme, o povo não fica assustado? Acaso a calamidade sobrevém a uma cidade sem que o Senhor tenha planejado? Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar o seu plano aos seus servos e aos profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Anunciem aos líderes da Filístia e aos poderosos do Egito. Reúnam-se nas colinas ao redor de Samaria e sejam testemunhas do caos da opressão em Israel. Meu povo esqueceu de fazer o que é certo, diz o Senhor. Suas fortalezas estão cheias de bens, obtidos por meio de roubo e violência. Por isso, diz o Senhor soberano, um inimigo se aproxima e o cercará e acabará com as suas defesas e depois saqueará suas fortalezas. Assim diz o Senhor, como o pastor que tenta arrancar da ovelha da boca do leão e só consegue recuperar duas pernas ou um pedaço da orelha, assim será o destino dos israelitas em Samaria, deitados em camas luxuosas e recostados em sofás com lençóis de damasco. Agora ouçam essas palavras e anunciem a todo Israel e digam, o Senhor soberano, o Deus dos exércitos, no mesmo dia em que eu castigar Israel por seus pecados, destruirei os altares idólatras em Betel, as pontas do altar serão cortadas e cairão no chão, destruirei as belas casas dos ricos, as mansões de inverno, suas residências de verão, todos os seus palácios cheios de marfim, diz o Senhor. Mais uma vez aqui a gente vê Amós anunciando coisas que iriam acontecer no futuro por causa da desobediência de Israel. Vale lembrar sempre, gente, todos esses vídeos nós estamos falando sobre as mesmas coisas, porque nós estamos lendo os mesmos livros. Cuidado, não viva uma vida leviana no pecado, porque isso vai trazer dano mais cedo ou mais tarde. Bora lá então aqui agora. Samuel, Reis, 1 Reis, nós vamos agora ao capítulo de número 19, vamos ver aqui, a gente finalizar a nossa leitura de hoje, 1 Reis 19, aqui ó, um pouquinho grande, vamos ver aqui agora, né, a gente está vendo a história de Elias, a gente viu lá que ele matou os profetas de Baal, vamos ver agora, ó. 1 Reis 19:1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias, que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nessa hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Gente, olha que louco, né? Elias foi lá, enfrentou todo mundo, matou os 450 profetas de Baal, mais os profetas do outro deus lá deles, e aí, não teve medo. Aí uma mulher, Jezabel, né, falou, vou te pegar. O cara, ó, saiu correndo. Olha que coisa interessante isso, né? E ele fala assim, 3, Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de gieste e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de gieste e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse, levanta e coma. Elias olhou ao redor e viu perto da sua cabeça um pão amassado entre as pernas, ainda quente, e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, levanta-te e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu força para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, um monte de Deus, e ali o encontrou numa caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? E ele respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos, contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Sou o único que restou e agora também estão tentando me matar. Saia e coloque-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval e atingiu todo o monte. Era tão intenso que as pedras se soltaram do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com uma capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse, o que você faz aqui, Elias? E ele respondeu outra vez, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá até o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Hazael para ser rei da Síria. Depois unja também Gel, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate,
da cidade de Abel-Meolá para substituir como profeta. Quem escapar da espada de Hazael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal e nem o beijaram. Gente, eu acho muito fantástico isso. Em meio a dias de corrupção, Deus ainda preserva pessoas, sabe? Às vezes a gente olha para o mundo hoje e fala assim, acabou, todo mundo é corrompido, a gente vê um monte de pastor errado, um monte de líder, a gente viu infelizmente aí o Kleber Lucas, esses dias atrás, cantando uma musicona secular lá no louvor, ainda tirando onda da galera. A gente percebe que o povo perdeu todos os princípios, pessoas que eram grandes homens de Deus, infelizmente se perderam, né? E diante disso a gente pode pensar, puxa, mas ainda há esperança, ainda tem alguém, lembra? Aqui ainda tinha mais 7.000, sabe, querido? Eu creio que hoje nós temos muito mais remanescentes que ainda amam a palavra, vivem uma vida correta, alegram o coração de Deus. Verso 19, ele diz: Elias partiu para o encontro com Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de boi num campo, e Eliseu o arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os seus ombros e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: Primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então seguirei. E Elias respondeu: Pode voltar, mas pense no que fiz. Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou uma madeira de arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias e com o seu ajudante. Gente, que coisa legal. A gente percebe Deus restabelecendo algumas coisas em Israel, né? Deus sendo fiel para com aqueles que permanecem fiel. Então a gente pode aprender alguma coisa desse vídeo. Quantas coisas nós vimos sobre fidelidade. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena renunciar ao mundo, agradar ao Senhor, de fato, para vivermos uma vida diferente nesse mundo. Amém? O que é que você aprendeu? Qual foi a coisa que mais chamou a sua atenção? Já escreve aqui embaixo nos comentários, eu vou ficar muito feliz em saber. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu declaro mesmo, o Senhor continuando a falar ao nosso coração, que um zelo, um temor, Pai, coisas assim possam ser ministradas na nossa vida, para que nós possamos, ao escolher corretamente, alegrar o teu coração, Pai, fazer o teu nome conhecido e assim, Pai, salvar pessoas com o nosso testemunho e com a nossa pregação. Eu te agradeço pelos resultados da palavra sendo multiplicados na vida de cada um de nós, Pai, nesses dias, no nome de Jesus. Amém. Amém? Não esquece de dar o like, compartilha lá no seu Facebook, Instagram, WhatsApp com alguém, abençoe alguém, chame alguém para ler com a gente. Tem muita coisa boa para a gente crescer ainda nesses dias. Espero ter edificado a sua vida e te espero amanhã no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.